Oi, pessoal! Então vamos lá para a nossa primeira aula sobre sistema respiratório. Antes de começar no sistema respiratório em si, nós vamos retornar ao sistema digestório. Quando nós começamos a estudar o sistema digestório, nós vimos que nós ingerimos uma molécula, essa molécula vai passando ao longo de um tubo digestório e vai sendo quebrada. Então, ela vai sendo quebrada em moléculas bem pequenininhas até que ela chega no intestino e lá no intestino ela termina de ser quebrada e ela vai ser absorvida. Vai cair na corrente sanguínea e vai ser distribuída então para as células. Quando essa molécula chega nas células, para onde que ela vai? Quando essa molécula chega nas células, ela vai nada mais, nada menos que para mitocôndria. E que moléculas são essas? No caso aqui, nós vamos colocar a glicose, né? Então, ela foi quebradinha, chegou a glicose lá no intestino, ela então é absorvida. E o que nós vamos ver agora no sistema respiratório? Nós vamos ver como é que o oxigênio chega até a mitocôndria. E para que isso? Lá na mitocôndria vai ocorrer um processo chamado de respiração celular. E nós ainda não estudamos esse processo, tá? Nós vamos estudar mais à frente um conjunto de reações químicas. E o que acontece após essas reações químicas? A gente tem então a liberação do CO2, a gente tem também a liberação de um pouquinho de água e a gente tem a liberação de energia. E essa energia então na forma de uma molécula química chamada de ATP, que nós já vimos, né? Então, nós vamos estudar agora como é que esse oxigênio sai da atmosfera e chega até a nossa mitocôndria. E para nós entendermos esse processo, nós vamos ver as partes do nosso corpo, né, que formam então o sistema respiratório. Então, primeira parte aqui, né, onde o ar tem acesso ao nosso organismo, nós chamamos de cavidade nasal. Logo abaixo da cavidade nasal, não faz parte do sistema respiratório, a gente tem, olha aqui embaixo, a gente tem a cavidade bucal. Olha só, cavidade bucal. Logo depois, a gente tem uma região, essa região que está em azul mais escuro aqui, que ela é comum à cavidade nasal e à cavidade bucal. Essa região é chamada de faringe. Olha só, essa região é chamada de faringe. Depois da faringe, em laranja, a gente tem a laringe. Daqui a pouco nós vamos descrever cada uma dessas regiões. Depois da laringe, nós temos a traqueia, um tubo que no final vai se bifurcar. E ela vai se bifurcar, então, a gente pode ver ali de verde mais escuro, em brônquios. Os brônquios se ramificam mais ainda, como se fossem galhos de árvores. Eles se ramificam em bronquíolos. Na ponta de cada bronquíolo, a gente tem como se fosse um balãozinho, que nós chamamos de alvéolos pulmonares. Formando tudo isso, englobando todas essas estruturas, toda essa árvore aqui que a gente tem, nós temos o pulmão. E protegendo o pulmão, né, das outras estruturas que tem no nosso corpo, das nossas vísceras e também contribuindo para o processo respiratório, a gente vai compreender melhor, a gente tem o diafragma. Nós vamos estudar
cada uma dessas estruturas, cada um desses locais agora. Primeiramente, nós vamos começar falando das fossas nasais. Então, as nossas fossas nasais, elas são a nossa porta de entrada aí para o nosso sistema respiratório, né? Então, na nossa cavidade nasal, a gente tem, olha só, em azulzinho aqui, a gente tem bem aqui nessa região, aqui nós temos muitas terminações nervosas. E essas terminações nervosas nos permite sentir o cheiro, tá? Além disso, essa cavidade nasal, ela é recoberta por muitos cílios. Os cílios, eles servem para reter partículas, tá? Então, partículas de poeira, partículas micro-organismos, grãos de pólen, né? Tudo que está em suspensão na atmosfera, quando passa pela cavidade nasal, muitas vezes é retido por aqui. Lógico que em algumas situações não ocorre essa retenção, mas em muitas, na maioria, essa retenção ocorre. Então, várias partículas não passam para o nosso sistema respiratório e ficam retidas aqui por causa desses cílios e também por causa do muco que essa cavidade libera. Além disso, essa cavidade também, ela tem uma pele, um epitélio muito fininho e por baixo dele a gente tem muitos capilares sanguíneos. Então, esses capilares sanguíneos, essa intensa vascularização que a gente tem aqui, faz com que o ar também seja um pouquinho aquecido. Então, a gente pode ver que a nossa cavidade nasal, ela vai ter essa função de filtrar, ela vai umedecer por meio do muco e ela também vai aquecer. E isso faz com que o ar esteja mais propício para os processos respiratórios que vão ocorrer nesse sistema, tá? Muitas vezes o ar ele entra no nosso organismo pela boca e a única coisa que acontece de diferente, é lógico que vai ocorrer processamento, né, de tudo que a gente vai falar em sistema respiratório, mas o ar não vai ser todo preparado, tá? Como é quando ele vem pela cavidade nasal. Tá bom? Essa vascularização aqui também é muito fácil da gente perceber, principalmente em Brasília, na época seca, quando a gente tem várias pessoas com o nariz sangrando. O que acontece? Como o tempo está muito seco, o epitélio fica muito seco e ele é como se ele rachasse. E como logo abaixo a gente tem os capilares sanguíneos, esses capilares, então, eles acabam liberando uma certa quantidade de sangue quando eles são rompidos. Tá? Então, é fácil a gente perceber isso na nossa região. Logo depois das fossas nasais, a gente tem a faringe. A faringe, ela tem a função de manter a circulação de alimentos e ar, né? De fazer essa transição de alimentos e de ar para os sistemas. Então, vamos observar aqui um pouquinho. Olha só. A gente tem aqui, então, a faringe, essa regiãozinha em roxa. Quando o ar entra, né, ele vai passar para o sistema, para as outras partes do sistema, atravessando a faringe. O alimento também. Olha o que acontece. O alimento, quando ele entra aqui, o bolo alimentar está aqui, ele empurra essa tampinha, que é chamada de epiglote. E essa tampinha, então, fecha esses tubos. E o alimento escorrega e passa por aqui. E não entra, em condições normais, não entra nesses tubos aqui que vão levar o ar para o pulmão, tá? Agora, tem uma foto aqui que eu quero mostrar para vocês, que vai... Antes, deixa eu só mostrar uma coisa. Essa foto que eu vou mostrar agora é como se nós fizéssemos um corte aqui, ó. Vamos fazer um corte nesse indivíduo bem aqui e vamos observar nós vamos estar aqui, virados de frente para cá, tá? Então, esse corte que eu vou mostrar para vocês é como se eu fizesse esse corte e estivesse olhando de frente. Olha aqui. Olha só. Olha que legal esse corte. Eu tenho aqui, então, a cavidade nasal. Aqui, ó, a nossa úvula. Aqui a língua.
Então, quando o bolo alimentar ele passa para cá, ó, quando ele vem, quando nós contraímos a musculatura faríngea, essa tampinha da epiglote é empurrada. Quando ela é empurrada, ela tampa a epiglote e ela cai no esôfago, tá? Então, a faringe, ela faz essa transição, então ela é comum aos dois sistemas. Depois, em alaranjado aqui, nós temos a laringe. A laringe é um órgão em forma de pirâmide, tá? Constituído de cartilagem, músculos e membranas que conectam, então, a faringe e a traqueia. A laringe, ela, além de exercer a função respiratória, ela exerce também a função fonatória. Tá? Então, na laringe, logo no início dela, a gente tem essas dobras, tá? Que são chamadas, então, pregas vocais, que são chamadas de pregas vocais. Essas dobras, durante muito tempo, elas foram chamadas de cordas vocais. Tá? Mas hoje essa nomenclatura ela está desatualizada. E o que acontece? Essas pregas, essas dobras, elas, como vocês podem ver aí na imagem do lado também, elas abrem e fecham de acordo com a passagem do ar, de acordo com a força que nós fazemos para a passagem do ar. E isso vai, então, dar as diferentes intensidades que a gente tem da voz, tá bom? Então, a gente tem o ar, né, passando por aqui, e quando ele entra, né, de acordo com a movimentação dessas pregas vocais, nós vamos ter a formação do som, né? Então, vocês podem observar na imagem que a gente tem aí do lado, né, essas pregas, né, com essa pontinha de cartilagem que a imagem tá mostrando, tá? Logo depois, a gente tem, então, a traqueia. A traqueia é um órgão de aproximadamente 10 a 12 centímetros de comprimento e ela tem mais ou menos 15 centímetros, 1,5 centímetros de diâmetro. A traqueia, ela é formada por vários anéis de cartilagem, tá? Ela é formada por vários anéis de cartilagem e esses anéis, então, eles mantêm a traqueia aberta, tá? Imaginem só, a traqueia não pode se fechar, né? Ela iria impedir a passagem do ar, tanto a entrada quanto a saída. E como a localização dela, né? Nós deitamos, nós fazemos vários tipos de movimento. Se ela não tivesse esses anéis, ela poderia ser fechada. Então, esses anéis, eles servem para manter esse tubo bem abertinho. A traqueia, ela é revestida por um epitélio ciliado mucoso. Então, na parede da traqueia, a gente tem um monte de cílios. Esses cílios, eles funcionam como uma vassourinha. Então, além daqueles cílios que a gente tem lá na cavidade nasal, que retém as impurezas, a gente tem a traqueia. E a traqueia, esses cílios, eles vão formando como se fosse uma vassourinha mesmo, varrendo impurezas que porventura possam ter passado, possam ter vindo até pelo tamanho que elas têm, né? Então, esses cílios, eles vão fazendo essa varredura junto com o muco que vai sendo liberado. Quando esse muco com essas impurezas chegam até aqui, nós deglutimos. E esse muco com essas impurezas vão para o estômago é ácido, né? Então, não vai causar problemas para ele, como poderia causar no pulmão. E a gente pode perceber que a traqueia, no final dela, ela sofre uma bifurcação. E essa bifurcação, então, vai originar os brônquios, tá? Os brônquios são tubos, então, que também têm anéis de cartilagem, tá? Na região anterior, depois esses anéis, eles somem, tá? E ele vai ser importante também para fazer a condução do ar, tá? Os brônquios, né? Quando a gente escuta falar em bronquite, né, eles inflamam e quando a bronquite é uma inflamação na parede desses brônquios, quando eles inflamam, a luz dele, a parte oca dele fica mais
fica menor e compromete, então, a passagem do ar, tá? Então, por isso que é preciso ficar muito atento quando a pessoa tem uma bronquite, tá? Para não comprometer a passagem desse ar. Depois a gente tem os bronquíolos. O bronquíolo é uma subramificação, então, dessa árvorezinha, ó, que nós viemos montando aqui, tá? Os bronquíolos, eles não têm anéis cartilaginosos, tá? Eles são formados aí por músculos, tá? Que se organizam, então, né? E dão esse formatinho de tubo para eles também. A gente tem aí uma foto, olha essa foto que tá mostrando aí do lado, da nossa árvore, então, aí, e dá pra gente perceber rapidinho, né, essa ramificação, como ela é grande no nosso pulmão. Bom, os bronquíolos, eles terminam com os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são como se fossem verdadeiros balõezinhos, tá? É como se fossem vários cachinhos de uva. O galinho fosse os bronquíolos, o galinho do cachinho fosse os bronquíolos e cada uvinha, então, fosse um alvéolo pulmonar. Esse alvéolo pulmonar, esses balõezinhos, eles são formados por células bem fininhas. Eu tenho aqui uma estrutura que eu montei, que vai dar para vocês entenderem aí mais ou menos, imagino que vai dar para ilustrar um pouquinho do que eu tô falando. Olha só, a minha bolinha em preto eu fiz como se fossem as células, tá? Essas bolinhas são os núcleos das nossas células. Então, eu ampliei aqui um alvéolo pulmonar para a gente ver. E isso que está em rosa aqui são capilares sanguíneos. Então, em volta dos alvéolos pulmonares, a gente tem uma rede de capilares sanguíneos. Olha, a imagem ao lado também está ilustrando. Uma rede de capilares sanguíneos. O pulmão é o órgão mais vascularizado que a gente tem, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho agora o que ocorre dentro dos alvéolos pulmonares. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos partir esse alvéolo pulmonar, ó, nós vamos fazer um corte no alvéolo pulmonar e vamos ver, então, esse alvéolo, então, com um corte lateral. Olhem aqui, acompanhem aqui comigo. Eu tenho, então, o meu alvéolo pulmonar aqui, olha só. O balãozinho que eu mostrei para vocês. Então, essa linha preta aqui é como se fossem as minhas células. Viram que as células, elas são bem achatadinhas, porque aquela bolinha é oca por dentro. Então, são células bem achatadinhas mesmo, tá? E o que vai acontecer aqui? Quando nós inspiramos, olhem só. Quando nós inspiramos, o ar, então, ele faz todo esse percurso. Ele passa pela nossa cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. E esse ar, ele chega com vários gases, mas, né, normalmente que a gente vai ter em maior quantidade, normalmente a gente vai ter uma grande quantidade de moléculas de oxigênio nesse ar. E no sangue, olha só, como eu disse para vocês, esses alvéolos, eles são encapados por esses capilares sanguíneos. No capilar, vai estar passando, então, sangue que acabou de vir do corpo, que deixou o oxigênio lá e pegou o gás carbônico. Olhem só, então esse sangue está com muito gás carbônico. Quando ele chega aqui, perto do alvéolo pulmonar, como o capilar sanguíneo é bem fininho e a parede do alvéolo também dá uma diferença de concentração. E aqui nós vamos relembrar agora um processo chamado difusão que nós vimos lá nos transportes de membrana. Então, o que acontece? O composto em maior quantidade, ele vai passar para o local que tem menos, né? Até igualar essas concentrações. Tá? Só que o sangue ele vai estar sempre sendo utilizado, então ele sempre vai estar vindo rico de CO2. E na nossa inspiração, nós vamos estar inspirando, então, um ar que tenha uma grande quantidade de oxigênio também. Então, o que acontece? Quando chega aqui, o gás carbônico vai passar para dentro do alvéolo pulmonar. Ó, aqui tem grande quantidade e aqui tem pouca quantidade de CO2. Então, o que acontece? Vai do lugar mais concentrado para o lugar menos
concentrado. E o que vai acontecer? O oxigênio que está em maior quantidade aqui e tá próximo a um sangue que está pobre em oxigênio, ele vai passar para a corrente sanguínea, para ele ser então distribuído para o corpo, para ser levado para as células, lá para a mitocôndria, como nós vimos. E esse gás carbônico? Esse gás carbônico, ele vai ser eliminado por um processo que nós chamamos de expiração. Então, nós vamos expulsar, tá? Esse gás carbônico. Então, ele vai fazer o caminho inverso. Olha só, ele vai fazer o caminho inverso. Ele vai entrar no alvéolo pulmonar, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe e vai sair, tá? E nós percebemos aqui, então, que ocorreu uma troca gasosa, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos o oxigênio indo para o lugar que tinha menos e o gás carbônico também. Trocou. O oxigênio veio para cá, o gás carbônico veio para cá. Essa troca gasosa, nós chamamos de hematose, tá? Então, a passagem do gás carbônico para o alvéolo pulmonar e do oxigênio para o capilar sanguíneo, nós chamamos de hematose. E essa troca gasosa vai ocorrer, então, lá nos nossos alvéolos pulmonares, lá nos nossos pulmões. Esse oxigênio, ele vai ter que chegar até a mitocôndria, né? Esse gás carbônico, ele veio de lá, ele foi liberado lá, né, pela respiração celular, nós vimos lá no início, e esse oxigênio vai para lá. E como é que essas moléculas vão fazer isso? Nós vamos ver na nossa próxima aula, tá? Então, na próxima aula, nós vamos começar falando como é que esse oxigênio vai ser direcionado para as células e como é que o gás carbônico que foi liberado lá veio parar aqui no pulmão. Nós vamos parar por aqui. Não deixem de assistir a nossa segunda aula sobre o sistema respiratório. E eu também não posso deixar de falar para vocês para jamais desistirem dos seus sonhos. Lutem, que vocês têm muito potencial. Eu acredito muito nisso e tenho certeza que vocês vão conseguir muito sucesso se acreditarem de verdade nesses sonhos. Beijos no coração. Fiquem com Deus.